A professora estava citando lá os vários projetos que ela conhecia, os estudos dela. Aí no meio da explicação da aula lá do curso, ela falou sobre o método de plantio canteiro dos anjos. Método de plantio dos anjos. Aí chamou a atenção, eu cheguei em casa, fui pesquisar, falei pra vocês. Fui pesquisar. Ele é pra melhorar a qualidade, tipo, o sabor dos alimentos, melhorar e tudo a árvore, a planta. Tá, mas tudo bem, né? Fui lá, assisti uma aula de um curso de técnico em meio ambiente. No meio da aula a professora citou vários métodos de plantio, inclusive entre eles estava o método de plantio dos anjos, que é para melhorar a qualidade dos alimentos, entre outras coisas, melhorar a qualidade, o sabor, tudo. Tira a metade da terra para um lado, a metade do meio para cima você tira para um lado, separado, da outra da parte de baixo, entendeu? Aí da parte de cima você mistura meio a meio. Você mistura meio a meio com esterco de gado, ou composto orgânico, entendeu? Aí você mistura, tudo bem misturado, entendeu? Depois de misturado, entendeu? Agora sim, você coloca farinha de osso no meio, entendeu? Depois de misturado você coloca um terço. Primeiro tem que colocar uma vasilha reservar o oxigênio lá no fundo. Você vai fazer uma reserva de oxigênio lá no fundo do berço. Entendeu? Serve essa reserva de oxigênio? Para alimentar as bactérias, para alimentar as bactérias, as raízes das plantas, entendeu? Aí você coloca lá no fundo um recipiente, né? Coloca ele de bruço, olha aqui pra você ver. Eu só tenho dúvida de uma paradinha. Só que nós vamos fazer uns cortes nele aqui primeiro, ó. Tá? Eu tenho dúvida de uma coisa. Quando a gente vai plantar as mudinhas, a gente não toca pra não ficar... Não, pra não ficar vácuo. É local que não tem terra, entendeu? Porque o local que não tem terra ali, a raiz da planta não desenvolve ali. Ainda falta aqui ainda. Aí você coloca um terço de terra, né? Um terço da terra misturada, a terra de cima, misturada com adubo. Aí você coloca uma camada de pedra, né? Um terço de terra sem misturar, né? Que eu já separei, que vai ser essa aqui, né? E outro terço de terra vai ser o último misturado, entendeu? Por cima, aí... Então tipo, esse monte aqui, você vai traçar ele com esse negócio e vai dividir dois montes. Coloca um dele, um desse, e depois um desse. Entendi. Entendeu? Separamos a terra de cima da terra de baixo. Nós fazemos um traçado misturado com a terra de cima, com esterco, farinha de osso.
colocamos 1/3 da terra no fundo, depois colocamos a terra outra terra normal. A cabeça dele não, né? Eu filmei. Nova pra gente, dá certo trabalho e tem pouca divulgação. Os meninos conheceram num curso de gestão ambiental que eles fazem pelo Instituto Federal Goiano, entre outros métodos de plantio, mas esse chamou muito a nossa atenção. Ele foi criado praticamente foi criado na Austrália, depois levado pelos Estados Unidos por uma mulher. A gente vai colocar um link aí embaixo, falando mais sobre a origem, como que ele é divulgado, onde ele é usado. Em alguns lugares no Brasil ele já está sendo implantado e as pessoas dizem que isso tem tido sucesso. É aconselhável fazer um berço de 80 centímetros cúbicos. Nós fizemos de 1 metro cúbico, seguindo o exemplo de uma dos sítios que estão aplicando o método. Então nós fizemos assim e acreditamos que isso não vai fazer muita diferença. Você tem que separar material orgânico, porque ele vai entrar nesse sistema aí. Então a gente separa serrapilheira, que são as folhas secas, adubo de gado, adubo curtido, farinha de ossos, pó de rocha. Esse material ele é para ser revolvido na primeira parte da terra. Então é assim, vai estar escrito direitinho no blog, a gente vai deixar a descrição do vídeo aí, porque aí tem um passo a passo para quem quiser entender melhor. No vídeo às vezes não dá para dar muito assim essa informação com clareza e às vezes escrito fica mais claro. Bom, então se o nosso berço tem 1 metro de profundidade, então a gente vai pegar meio metro e vai separar de um lado. Esse meio metro vai estar mais rico em material orgânico, porque ele está mais para o lado da superfície. E o outro meio metro a gente vai colocar para o outro lado do canteiro. Nós não vamos usar, ele não vai retornar, tá? Então a gente vai calcular, vai trabalhar só com essa metade, esse primeiro meio metro aí. E vamos dividir novamente pela metade. Nessa metade a gente vai fazer o que o Flávio está fazendo aí no vídeo, que é misturar a serrapilheira, que são as folhas, galhos que a gente encontra debaixo de árvores, né, de pomares, o esterco curtido. A gente colocou aí também farinha de ossos e colocamos também cal, se eu não me engano. Isso vai estar tudo descrito direitinho aí no link que a gente vai deixar para vocês. Bom, essa mistura que o Flávio está fazendo aí, ela tem finalidade de deixar esse solo mais arejado, de deixar ele com maior quantidade de material orgânico misturado. E isso também muda a questão da estrutura do solo. Esse solo vai ficar mais leve, ele vai compactar com mais dificuldade. Isso vai facilitar para as plantas a questão do enraizamento. As raízes vão ter condições de alcançar maior profundidade de enraizamento. Também ajuda porque na serrapilheira você já tem ali desenvolvido uma cepa de micro-organismos, na verdade cepa de bactérias, alguns fungos, micro-organismos que já começaram a fazer uma decomposição do solo. Eles já têm desenvolvidos em certa quantidade nessa serrapilheira, que vai estar sendo envolvida nesse solo. Mais aí na frente vocês vão ver que a gente coloca um recipiente no fundo desse buraco, desse berço. A gente não usa muito falar cova, a gente prefere berço porque dá uma sensação de coisa viva, né? De novidade. A gente coloca um recipiente que a função dele é manter
esse lugar mais arejado. Pelo que a gente já conhece dentro dos princípios de cultivo com a terra, de cuidado, a gente sabe que existem organismos que precisam desse arejamento para que eles se desenvolvam. E a serrapilheira, esses micro-organismos que se desenvolvem nela para decompor esse material orgânico, eles estão o tempo todo em contato com o ar, né? Então a gente vai ter um certo arejamento aí, nesse solo, por conta desse recipiente que a gente coloca no fundo. Daqui a pouquinho a gente está observando aí. Para reservar oxigênio. Entendeu? E vou colocar essa tela, esse sombrite, para não entrar terra nem lama aqui dentro. Esse recipiente tem uns cortes aqui, ó, onde vai entrar, onde vai sair o oxigênio, o ar, para alimentar as bactérias e a planta, né? De maneira que não vai entrar terra dentro desse recipiente. Coloquei ele de bruço, né? Isso. Essa primeira parte de solo, misturado com a serrapilheira, mais componentes, ele deve ficar a 1/3 da altura do nosso berço. Ele vai cobrir o recipiente. Esse recipiente pode ser inclusive um cano de PVC ou uma mangueira de grosso calibre que suporte o peso da terra, e as entradas, como vocês viram, devem ser protegidas de entrar terra para dentro desse recipiente. Isso pode ser feito no caso dos canos com pedras grandes, né, que facilitem um pouco ali o fluxo de ar, mas que impeçam a entrada de terra, de pedras para dentro do recipiente. Então, repetindo, a gente vai cobrir com essa terra que está misturada com o composto até 1/3 da altura do berço. Botar tudo. Já dá 1/3. Pai, já deu 1/3. Já dá 1/3 agora. Nesse ponto, é interessante dar uma leve compactada no solo para assentar mais, para impedir que tenham muitas vagas, né, de solo. Então, aí, quem deu essa instrução pra gente, nós pegamos essa instrução no vídeo do professor Lin Ho. Ele ensina essa técnica nos Estados Unidos. A gente está aplicando ela aqui, nós estamos testando ela aqui, porque ela surgiu na Austrália e a Austrália tem um clima semelhante ao nosso. Embora os Estados Unidos seja país de clima mais frio do que o nosso, ela foi aplicada com sucesso na Austrália. Então, por isso a gente também está fazendo teste aqui, porque é melhor do que questionar uma técnica, dizer categoricamente que ela não funciona, é você aplicar. A melhor prova de se vai funcionar ou não é fazer a experiência. A gente está disposto a fazer a experiência, então a gente vai fazer e vai tentar acompanhar e comparar com outros métodos de plantio de frutíferas. Então a gente vai
procurar fazer, sempre que possível, esse método aí para o plantio das nossas frutíferas aqui do pomar, na nossa chácara aqui. Logo após essa pequena compactação, a gente coloca uma camada de pequenas rochas, pequenas pedras. Não precisa estar tudo muito junto e nem precisa ser uma camada grossa. Uma camada bem superficial dessas rochas. Se não tiver rocha, pode ser brita. Segundo o professor Howard, isso serve para trocas iônicas. Isso vai ajudar nessas trocas. Bom, e também a gente tem que imaginar que também vai haver uma melhor drenagem desse terreno. Depois disso, aí sim, a gente vai colocar aquela parte da terra do topo do solo superficial que não foi misturada cima, né? com a serrapilheira. A gente vai preencher o segundo terço do nosso berço com esse solo do topo, que antes da gente começar a cavar ele já estava em cima. É um solo que ele já tem algum material orgânico decomposto nele. Ele está com um nível de decomposição muito maior e ele então é um solo muito mais homogêneo. Mas é um solo que a essa altura do berço não teria essas condições. Ele seria um solo mais pobre a essa altura do berço. Para nós isso fez certo sentido por causa de uma matéria que nós assistimos do Globo Rural, que está vinculada no YouTube. Ela é mais ou menos da década de 80, com um agrônomo de São Paulo chamado Nasser Youssef. Ele dizia que a planta, quando ela já está vigorosa e ela se depara com um solo um pouco mais pobre, ela, por causa do vigor que ela já estava apresentando antes, ela tem força para ultrapassar esse solo e descer mais em busca de um solo mais nutritivo. Então, teorizando, porque isso não é explicado no plantio, mas segundo esse conhecimento que nós adquirimos, teorizando, essa planta, quando ela chegar nesse solo que não está tão rico, ela vai se aprofundar mais em busca desse solo mais rico que vai estar no terço inferior, no último terço. Então, pra gente, isso fez um certo sentido, aplicando esse conhecimento aí. A gente vai colocar o link aí do vídeo do Nasser Youssef. Num dos vídeos do sisteminha? Tutorial, meninas. Como colocar um coqueiro no buraco. Chegou, colocou. Brincadeiras à parte, depois que a gente colocou o primeiro terço de solo nutritivo, depois colocou a camada de pedras, de rocha, de brita, como vocês preferirem, e aí colocou o segundo terço do nosso berço do solo do topo, sem nenhum nutriente, e como a gente explicou para vocês aí, fazendo um certo sentido, é a hora da gente colocar a nossa muda. A gente está usando a muda de coqueiro, a gente já estava com alguns aqui para plantar, e resolvemos fazer com ele. Segundo as nossas pesquisas, ele pode chegar a alcançar, num solo que seja favorável para ele pode chegar a alcançar 80 centímetros de profundidade de raiz. Porque o coqueiro não é uma planta de raízes muito profundas. Nós pretendemos fazer essa experiência com outras plantas de pomar aqui na chácara. Bom, nesse ponto aqui, quando a gente já colocou o primeiro terço, solo misturado ao composto, depois a camada de pedra, segundo terço, só o solo do topo puro, né, como ele já estava, mais agregado, vamos dizer assim. Aí a gente coloca cerca de uma pá desse composto, desse último composto, dessa última mistura, e coloca a muda por cima. Então, nesse momento, a gente termina de encher o berço agora com o restante do solo
do topo misturado à serrapilheira, ao adubo, né? Aquela primeira receita. Então, o primeiro terço do berço e o último terço do berço são preenchidos com essa mistura aí. E essa mistura vai envolver toda a nossa muda. Então ela vai começar a desenvolver as primeiras raízes aí. É como se fosse um solo de cobertura. E ela vai então, já nutrida, ter força para atravessar esse segundo terço aí, que não está tão rico em material orgânico, e por causa disso a raiz tende a se aprofundar em busca de mais nutrientes. Vou buscar a torinha de pau agora. Tem mesmo, mãe. Só que essa vitória é pedra grande. Tô falando isso aqui, ó. Então, para concluir, a gente pega aquele solo de baixo e não vai retornar com ele pro berço, mas faz uma proteção aí em volta. E depois faz o mulching, que é a cobertura de solo. A gente usou aqui tronquinho, né? Você pode usar cavaco de madeira, pode usar galho. A gente usa aqui os tronquinhos de madeira, do que a gente vai roçando aqui, do que vai podando, e bastante mato, né? Seco, é para conservar a umidade e favorecer aí que se desenvolvam micro-organismos que vão manter esse solo arejado. O professor Rose, ele também fala que é uma oportunidade boa agora colocar algumas minhocas aí para que elas vão descendo e arejando esse solo. Recapitulação básica do método plantio do Ande: separar o solo do topo e o solo de baixo em duas partes. Misturar no solo do topo bastante serrapilheira, folha seca, material orgânico, adubo. Revolver isso aí com bastante cuidado na metade do solo do topo. A outra metade do solo você vai reservar. Vai colocar no fundo um recipiente que faça uma reserva de ar, cobrir com a primeira parte do solo de topo já misturada, cobrir, depois de compactar, cobrir com uma camada de pedras, de rochas, para que haja essa troca de íons. Depois cobrir com a parte do solo do topo que não foi misturada ao material orgânico, mas que já tem o material orgânico já mais quebrado nela. Então essa daí vai ser a segunda parte, o segundo terço do berço. Feito esse recobrimento do segundo terço, então a gente parte para a colocação da muda da nossa planta, e com o que sobrou do solo do topo misturado. E depois faz um mulching e cobre com bastante material seco, matéria orgânica seca, e pode colocar alguns micro-organismos como minhocas. Concluído.